Olá, bem-vindos a todos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso tema do vídeo de hoje vai ser as várias Bíblias que existem hoje em dia. Portanto, se nós hoje em dia pegarmos em várias Bíblias e colocarmos aqui em cima de uma mesa e começarmos a correr os textos, nós vamos reparar que basicamente elas têm o mesmo texto, mas há pequenas diferenças de umas Bíblias para as outras e inclusive em algumas Bíblias há alguns livros que não estão. E portanto aquilo que eu vou fazer é explicar porque é que isso acontece. Então, de que Bíblias é que estamos a falar? Bom, na prática, existem hoje em dia, nós conhecemos vários tipos de Bíblias. Nós ouvimos falar da Bíblia Católica, nós ouvimos falar da Bíblia Protestante, existe também a Bíblia Judaica. Mas aquilo que eu vou falar sobretudo é as diferenças que há no texto. O que é que isso quer dizer? Existem nas Bíblias normais dois tipos de Bíblias. Existe a Bíblia Pastoral e a Bíblia Científica. A Pastoral, na prática, é um texto que está traduzido nas línguas de cada país, para que as pessoas possam ler fluentemente e serve basicamente para rezarmos e para refletirmos. E usarmos também nas celebrações. Agora, a Bíblia Científica tem um pormenor, porque ela foi traduzida de um texto, seja ele o grego ou o hebraico, o original. E o que é que acontece? Eles fizeram uma tradução direta. E muitas vezes, quando estamos a ler uma Bíblia científica, às vezes o texto não é fluente. Inclusive, se ela estiver traduzida para o português, eu até tenho alguma dificuldade em perceber a ligação, digamos, da ortografia, ou mais da sintaxe do texto em português. Portanto, não é uma Bíblia para a gente pegar e começar a rezar. Portanto, é uma Bíblia, sobretudo para estudarmos. Então, mas, Miguel, então, mas se as Bíblias têm um texto diferente, não há o risco das pessoas interpretarem de uma maneira diferente? Então vamos lá aqui entender isto. Bom, na realidade, eu não posso agora pegar numa Bíblia, sei lá, numa língua qualquer, e fazer uma tradução assim sem mais nem menos. Tá bem? Existem organizações que, digamos, têm a função de olhar para as traduções que são feitas das Bíblias, em muitas línguas, e, digamos, dar uma avaliação se ela está bem ou mal traduzida. Mas isso acontece só nas Bíblias pastorais, porque as Bíblias científicas não, elas têm uma tradução direta. Agora é assim, houve erros? Houve. Aconteceram alguns problemas? Aconteceram. Mas eu acho que não foram assim tão graves, desde que expliquem às pessoas qual foi esse erro. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, um exemplo desses erros. O mais conhecido é, na realidade, o erro do Mar Vermelho. Ou seja, todos nós conhecemos a história de Moisés, que chega ao mar e, digamos, com a vara, o mar separa-se em dois, o povo atravessa, digamos, a pé, e quando os soldados do faraó vão atrás deles, o mar fecha-se e morrem todos afogados. E nós contamos que essa história é a passagem do Mar Vermelho. Pois, esse é o problema, é que na Bíblia, nos textos originais, não existe nenhum mar vermelho. Aquilo que os textos da Bíblia falam é o mar de juncos, o mar de Etã. E, portanto, nem sequer na altura do tempo de Moisés, o nome daquele mar que lá está hoje, que é o Mar Vermelho, tinha esse nome. Está bem? Portanto, o nome do Mar Vermelho só acontece no século I, por um general romano, e depois, sobretudo mais tarde, quando os ingleses constroem o canal de Suez que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, então ficou nos mapas esse nome do Mar Vermelho. Agora é assim, quando a gente abre uma Bíblia pastoral, hoje,
muitas vezes está na passagem escrito: o povo atravessou o Mar Vermelho. E isso é, na realidade, um erro de tradução. É só apenas um exemplo. Depois existe outra diferença nas Bíblias atuais. Portanto, a partir do século XIV vai nascer um movimento que é o movimento protestante, com Martinho Lutero. E, na realidade, aquilo que eles vão fazer é protestar contra a autoridade do Papa na época, e uma das coisas que vai se alterar é, na realidade, digamos, a composição dos livros da Bíblia. Ou seja, hoje uma Bíblia católica não tem os mesmos livros que a Bíblia protestante. E eu vou explicar isso. Então, que Bíblia nós temos hoje na prática na Bíblia católica? Portanto, há um senhor chamado São Jerónimo, e ele, na realidade, ele vivia numas grutas, mesmo ao lado da Gruta de Belém, onde Jesus nasceu. Quando eu falar do nascimento de Jesus, eu falarei dessas grutas de São Jerónimo. E ele vai ter um trabalho muito importante. Ele vai pegar nos textos que ele tinha da Bíblia Antiga, ou seja, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, e ele vai juntá-los todos e traduzir do grego para o latim. E ele vai chamar, e nós vamos chamar isso hoje, a famosa Vulgata. E essa Bíblia que ele traduziu, na realidade, ela é composta por 73 livros. Mas quando surge o movimento protestante, com Martinho Lutero, eles vão questionar alguma autoridade da Igreja, e é bom saber de onde é que nasce este nome protestante, que é um protesto, ou seja, ele fez um manifesto no pórtico da Catedral da Colónia, onde ele explica em que é que está contra a Igreja. E numa delas, a primeira grande protesto foi pelo facto da bula papal, que o Papa deu, ou seja, eles estavam a construir o Vaticano e o Papa precisava de dinheiro. E disse que quem ajudasse ficava com os pecados perdoados. E o Martinho Lutero disse: isso não pode acontecer. Portanto, isto não é uma espécie de mercearia em que a gente paga para ficarmos com os pecados perdoados. Esse foi o primeiro grande protesto. Depois há um segundo grande protesto que tem a ver com os sacramentos. Ou seja, nós temos hoje na catequese, aprendemos os 7 sacramentos, mas os protestantes vão dizer: não, só são 2, que é o batismo e a Eucaristia. Porque esses foi Jesus que deu origem a esses sacramentos. Os outros foi a Igreja que os inventou. E, na realidade, historicamente, a Igreja é que vai criar esses sacramentos a seguir. Mas o outro protesto que vai dar origem a uma Bíblia diferente vai ser que o Martinho Lutero vai seguir uma tradição que havia antes do São Jerónimo, da Bíblia, chamada a Bíblia da Palestina. E essa Bíblia da Palestina tinha alguns critérios, foi criada por um grupo de rabinos judeus, em que o critério era, portanto, eles tinham que ser escritos em hebraico, tinham que ser escritos na Terra Santa e, sobretudo, não podiam ir contra a Torá de Moisés, a lei de Moisés, e, portanto, obviamente tinham que ser inspirados por Deus. E o problema é que essa Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, por causa destes critérios, não tem 6 livros, alguns não têm 6 desses livros, e alguns bocados de outros livros. Os livros estão lá, mas não estão completos. Bom, então esses 7 livros, eu há bocado disse 6 livros, enganei, portanto são menos 7 livros, e são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico e os 2 livros de Macabeus. Depois há o livro de Esther e o livro de Daniel, que estão na Bíblia protestante, mas há uma parte do texto que está na Bíblia católica e foi retirada da Bíblia protestante. Portanto, no fundo, essa é a grande diferença. Quanto ao Novo Testamento, eles são iguaizinhos, portanto não há nenhuma diferença do número de livros e do texto que lá está. Agora, explicar porque é que nasceram estas 2 Bíblias, a chamada a Bíblia Católica e depois esta Bíblia chamamos a Bíblia da Palestina. Na realidade, há uma personagem que é o Ptolomeu, que a seguir ao Império da Macedónia, ele vai ficar em Alexandria, no Egito, embora ele fosse grego, era um dos generais de Alexandre o Grande, e ele vai ficar a mandar em toda aquela região, inclusive também da Palestina.
Mas ele vai criar uma biblioteca, a famosa Biblioteca de Alexandria. E ele queria ter nessa biblioteca estes textos da Bíblia, que na altura, nós estamos a falar 200 anos antes de Cristo, já eram importantes. E vivia em Alexandria uma comunidade judaica e ele vai pedir a 70 pessoas, a 70 sábios, para traduzirem os textos do hebraico para o grego, para ficar na biblioteca. E aí nasce a famosa tradução dos 70. É por isso que se chama a tradução dos 70 e que vai ficar guardada em Alexandria. Na prática, é esse texto em grego que o São Jerónimo vai usar para traduzir para latim e dar origem à Vulgata. E o que é que acontece com a Bíblia da Palestina? A Bíblia da Palestina não tem por base esta Bíblia, digamos, da tradução dos 70. E então, esses 6 livros não fazem parte, digamos, da Bíblia da Palestina. Desculpem, eu digo os 6, mas é os 7 livros, não fazem parte da Bíblia da Palestina. Portanto, essa é, no fundo, a grande diferença. Agora, vocês em casa, se quiserem, podem fazer essa experiência, que é abrirem uma Bíblia e rapidamente vocês podem descobrir, por exemplo, se há uma Bíblia protestante ou se há uma Bíblia católica. Está bem? Há 2 formas de saber isso. A primeira é que é ir ao índice, ou seja, se não tiver lá estes livros, estes 7 livros, obviamente é uma Bíblia protestante. Mas há uma forma mais rápida de descobrir isso, que é uma das coisas que os protestantes lutaram, e que o Lutero disse, foi que a interpretação da Bíblia ela deve ser livre. E obviamente que o Papa e a Igreja não aceitaram isso. Portanto, não aceitam que se faça uma interpretação livre da Bíblia. Então, o que é que acontece? Quando nós abrimos uma Bíblia, por norma, uma Bíblia católica tem uma coisa que se chama as notas de rodapé. Ou seja, ela tem o texto, depois tem uma barra, e lá em baixo, normalmente podem ser palavras difíceis ou frases para nós conseguirmos compreender melhor. Ajuda-nos a fazer uma interpretação. Pois as Bíblias protestantes não têm notas de rodapé, porque a interpretação é livre. Então, basicamente, eu abrir a Bíblia numa página qualquer, que seja do texto sagrado, se ela tiver notas de rodapé, eu sei que é uma Bíblia católica. Se ela não tiver notas de rodapé, eu sei que é uma Bíblia protestante. É muito fácil. E por fim, só dar uma pequena explicação sobre a Bíblia judaica. Na prática, ela é igualzinha às Bíblias católicas e protestantes, com a única diferença que não tem o Novo Testamento, ou seja, a Bíblia judaica para no tempo de Jesus. Portanto, o Novo Testamento, isso já não faz parte da Bíblia judaica. Está bem? Mas a maior parte das Bíblias judaicas, algumas também seguem esta tradição dos 70, há outros que seguem a tradição da Bíblia da Palestina. A maior parte delas são a Bíblia da Palestina. Depois, eles têm alguns livros que às vezes incluem na Bíblia e que eles chamam os deuterocanónicos, tem esse nome complicado, que é para dizer o quê? Não são livros da Bíblia, são livros que eles consideram que não foram inspirados por Deus, mas que falam de acontecimentos e de uma história do povo ao mesmo tempo, coisas que aconteceram mais ou menos na mesma época. E, portanto, serve para ajudar a interpretar. Eles não estão na Bíblia, mas eles chamam-lhe os deuterocanónicos. E nós hoje, nas Bíblias modernas, quer a protestante, quer a católica, às vezes também tem algumas versões que têm esses livros chamados deuterocanónicos do Antigo Testamento. Por exemplo, nós hoje temos o livro do profeta Isaías e nós já sabemos que há uma parte do livro que é do profeta e há outra parte que é deuterocanónica, que não está normalmente nas Bíblias. E é engraçado que também existem esses livros no Novo Testamento, só que eles têm um nome diferente. Os livros que não estão na Bíblia, mas nos ajudaram a interpretar a Bíblia hoje, chamam-se os livros apócrifos. É um nome esquisito, mas é só para dizer que o São Jerónimo, quando criou a Vulgata, quando traduziu para o latim os textos que vão dar origem à Bíblia, ele também teve acesso a esses livros, mas ele acabou por não os considerar inspirados por Deus. Mas hoje nós sabemos que, por exemplo, existe o Evangelho de Pedro, existe o Evangelho de Filipe, que estão em algumas bibliotecas. Se quisermos, podemos consultar e ler. E, portanto, contam também os milagres de Jesus, a história de Jesus, praticamente todos os passos da vida de Jesus, mas
não foram livros que foram incluídos na Bíblia. E resumindo, no fundo era isso que eu queria explicar neste vídeo simples de hoje, que é, portanto, a Bíblia na prática é uma, mas depois existem algumas pequenas diferenças, mais por questões históricas, mas normalmente se a gente olhar para um texto de uma Bíblia protestante, de uma Bíblia católica e até de uma Bíblia judaica, nós vamos verificar que, no grosso, o texto é praticamente o mesmo e não se altera significativamente, está bem? Saberem isso. E depois também saberem esta diferença entre o que é uma Bíblia científica, portanto, traduzida do original e que é para nós interpretarmos e estudarmos, ok? E depois existe esta Bíblia pastoral que vem da tradução do latim, da Vulgata, que foi traduzido nas línguas normais do dia de hoje, o inglês, o francês, o espanhol, o português e centenas delas, que servem para nos ajudar a refletir e a rezar. E na prática são os textos que se usam nas celebrações religiosas. Para saber essas diferenças. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem o que eu vos peço, né? Que subscrevam lá o canal, carreguem lá no sininho para saberem quando é que vai sair vídeos novos. E obviamente, se quiserem, podem pôr um gosto. E se tiverem necessidade ou alguma coisa que não perceberam bem, podem fazer um comentário e assim que pudermos, nós de certeza que vamos responder, está bem? Espero que tenham gostado e até à próxima. Tudo de bom com vocês.